abrir a palavra de Deus, abra no Salmo de número 24, Salmo de Davi. Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro, de que, pessoal? De coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que buscam a face do Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos exércitos. Diga, Ele é o Rei da Glória. Põe a mão sobre a Bíblia e diga: Pai, fala o meu coração por meio da tua palavra. Usa, Senhor, o Espírito Santo para me convencer do pecado, do juízo e da justiça. Que eu entenda, Pai, em tempo de graça, o motivo pelo qual estou aqui hoje. Antes que a porta se feche, antes que acabe o período que o Senhor predeterminou para a minha salvação. Assim, Pai, eu creio que agora, hoje, essa noite, é o dia em que o meu coração será com o teu coração para a eternidade. Diga amém. Pode assentar-se. Nesse Salmo de Davi, amados, e nós podemos falar muitas coisas sobre este Salmo, mas o versículo 3 foi o que mais me chamou a atenção, porque ele declara: quem subirá ao monte do Senhor? Profeticamente falando, não de forma literal, mas alegórica, nós percebemos que Davi está preceituando um local de santidade, um lugar que Deus separou para aqueles que o buscam. E ele diz: quem subirá ao monte do Senhor e quem há de permanecer no seu santo lugar? E ali mesmo ele tem a resposta de Deus, quando ele diz no verso 4, que só vai ao monte do Senhor, só vai subir nesse monte e permanecer nele o que é limpo de mãos e puro de coração, verso 4, e que não entrega a sua alma à falsidade, e que não jura dolosamente. Irmãos, quando nós percebemos nesse texto o desejo de Deus, a vontade de Deus de nos mostrar o caminho da salvação, mais ainda de preceituá-lo para que a gente possa perceber se estamos perto ou longe. Muitos se aproximaram de Deus através de religião, de um preceito religioso, mas aonde a religião termina, começa algo do sobrenatural de Deus. Como eu digo aqui, a religião vai apenas mudar os nossos hábitos, mas o evangelho vai mudar o nosso caráter. E quando a gente entende o que é estar no monte do Senhor e como chegar lá, isso me veio à memória hoje, porque uma vez a gente orando aqui, resolvemos subir um monte. Irmão, eu nunca mais faço aquilo. A gente foi de noite e a gente se perdeu no meio da mata. Você não sabe o que é você ir para um monte, subir um monte, você nunca subiu, e você ter que subir, porque alguém diz: eu sei o caminho. E o que disse, sei o caminho, no meio do caminho ele disse: pastor, estou perdido. Irmãos, eu só posso me recordar que eu fiz muita oração a Deus naquela hora, porque eu disse: meu Deus, eu chamei mais de 30 pessoas da igreja para subir comigo.
Estávamos nós no meio do nada. Um monte de bichinho picando a gente lá em cima. Eu pensando em cobra, em tudo que não... Sabe? Nessas horas vem todo pensamento, né? E eu pensando comigo mesmo, meu Deus, o que foi que eu vim fazer aqui? Eu podia orar lá no meu quarto. Aí que besteira minha é essa? Mas aí, como eu já estava no meio do caminho, eu digo, agora que eu estou aqui, nós vamos chegar lá. Eu disse, Senhor, eu não sei o caminho, está escuro. Tem muitas árvores, a gente passou por rio, por pedras. Eu até levei umas 2 quedas em pedras daquelas bem lisas, né, de lodo. E aí eu disse, Senhor, me mostra o caminho. E do nada eu resolvi pegar uma trilhazinha lá. E essa trilha foi para um lado, eu fui para o outro. E o pessoal disse, pastor, o senhor sabe para onde está indo? Eu digo, rapaz, eu acho que eu sei, vamos lá. E não é que deu certo, rapaz. A gente chegou lá em cima, depois que eu comecei a andar naquela trilhazinha, que só me veio à vista depois da oração, porque tinha uma planta assim bem grande no meio, e eu tive que afastar a planta para ver a trilha. E eu estava me lembrando disso hoje. A gente chegou lá no cume daquela montanha, e quando a gente chegou, vamos descansar, a gente estava muito cansado, era muito gostoso lá em cima, mas essa pergunta que Davi faz aqui é, quem vai permanecer no monte? A gente subiu com a ideia de orar, mas a gente tinha que descer no outro dia. Então, de certo que Davi não estava falando de um monte como esse que eu subi, mas ele estava falando da casa eterna. Ele estava falando do reino eterno. Ele estava falando de um local que a gente vai subir para nunca mais descer. E é isso que nós temos que aprender. O caminho para chegar lá, o caminho é Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida, e não há como a gente errar se a gente estiver firmado nele. Então, eu comecei a pensar sobre essa questão de subir ao monte do Senhor. Quando ele responde, somente os limpos de mãos e puro de coração, essa palavra pureza me saltou aos olhos. Porque, abra em Isaías 64, versículo de número 6, diz algo para nós, moradores da terra. Pois todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como o trapo da imundície. E todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como o vento nos arrebatam. E não há quem invoque o teu nome, que desperte e te detenha, pois escondeste de nós o teu rosto e nos consumiste por causa das nossas iniquidades. Então, quando eu falo impureza, eu me lembrei desse texto, porque Isaías profeticamente fala que nós somos impuros. Todos nós somos impuros, todos. Seja eu pastor, você que não é pastor, todos nós somos impuros. A nossa natureza, diga, a nossa natureza. E os impuros não podem entrar no reino dos céus. Como é que eu quero chegar nesse monte santo e permanecer nele, se as prerrogativas muitas vezes me trazem ao entendimento que eu jamais vou chegar lá se eu não atentar para elas? Veja aí em Apocalipse capítulo 21, diz assim: e não entrará nela coisa alguma impura. Está falando desse monte, dessa cidade santa. Nem o que pratica abominação ou mentira, mas somente os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Amém? Então, desça mais um pouquinho aí. Vamos ao versículo de número 8. Diz: mas quanto aos medrosos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos adúlteros, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Vai aí para o 22 agora, verso 15. Ele diz:
E ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os adúlteros, homicidas, idólatras, e todo que ama e pratica o quê? A mentira. Então, irmãos, esse lugar não é um lugar para qualquer um. Esse lugar é um lugar que nós temos que aprender o caminho. Quando Jesus disse, eu sou o caminho, ele também disse, aprendei de mim. E você vai ter que aprender sobre Jesus. Jesus não é um rótulo, uma marca, que eu posso usar quando eu preciso de alguma coisa. A religião nos ensina a falar o nome de Jesus todas as vezes que precisamos de um milagre. Mas Jesus não é apenas um nome forte que eu recorro quando eu tenho que orar por um enfermo ou expulsar um espírito maligno de alguém. Jesus, ele disse, olha, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E num caminho há muitas coisas a se aprender. Verdades são coisas que a gente desconhece nesse mundo de mentiras. Por isso que ele declarou que os mentirosos não entrarão lá. É uma opção minha querer a verdade, ainda que ela seja dura. Como eu brinco sempre, é melhor uma dura verdade do que uma linda mentira. Como que eu vou chegar nesse Monte Santo se eu desprezo a verdade? Mais ainda, se eu não aprendi a valorizar a vida. Porque de certo que se você usa do expediente desse momento de vida que você tem aqui na terra, para se dar o luxo de viver prevaricando, fornicando, se prostituindo, se você, no decorrer desse momento que você tem na terra, como disse o apóstolo Tiago no capítulo 4, é como um vapor que aparece e desaparece. E durante esse período desse vapor chamado vida, nós ousamos desfrutar do mundo de pecado e não nos colocamos no caminho da verdade. Quando eu corro para o mundo, para o pecado, para drogas, bebidas e etc., eu estou negligenciando a vida que é Cristo. Jesus não apresentou algo fácil para mim quando ele disse eu sou a vida. Ele apresentou simplesmente aquilo que eu tinha que entender que deveria ser a minha vida. Ele disse, olha, aquele que quer vir após mim, tome a sua cruz e me siga. Quem não deixar pai, mãe, mulher, filhos, terras pelo meu reino, não será digno de mim. Quando Jesus vai falando dessa vida que ele propôs a mim e a você, ele fala de abnegações, ele fala de momentos em que eu vou ter que deixar coisas muito valorosas para mim, eu vou ter que, em detrimento dessas coisas, eu vou deixá-las para trás e vou prosseguir, como disse o apóstolo Paulo, vou prosseguir para o alvo. A vida que Jesus nos ofereceu é uma vida no caminho estreito, é a vida que nos leva a portas estreitas. Essa vida nada tem a ver com o devaneio do mundo, nada tem a ver com esse mundo cheio de ilusões. Então, a nossa natureza impura, ela não percebe essa vida, ela não enxerga essa vida. Por isso que a Bíblia diz que ele veio para dar luz, iluminar. Diga assim, não adianta eu querer entrar naquele caminho, eu querer chegar àquele monte com a minha própria justiça. Não adianta. Abra aí em Jó. Vamos ver o que Jó fazia. Olha que coisa interessante. Livro de Jó. Amém? Quem achou? Capítulo 9. Amém? Ele diz no verso 30, se eu me lavar com água de neve e limpar as minhas mãos com sabão, mesmo assim me submergirás no fosso, e as minhas próprias vestes me abominarão. Por que ele está dizendo isso? Diga comigo, nesse momento Jó percebe que todo o seu esforço próprio não o tornaria puro,
tudo isso seria inútil. No passado, no capítulo de número 1 de Jó, você vai ver que ele consagrava os seus filhos a Deus. Cada filho pegava seus irmãos, irmãs, se juntava numa casa e fazia festas. E Jó pegava no dia seguinte, ia sacrificar para que seus filhos se caso tivessem desagradado a Deus, Deus não imputasse sobre eles a condenação do pecado deles. Isso não os livrou de morrerem todos os filhos, de uma só vez. Então Jó vai percebendo nas suas dores, nos seus sofrimentos, que todo o seu esforço natural seria inútil para que ele se tornasse puro diante de Deus. E aí, a gente vai percebendo qual é o caminho da pureza. Jó, ele vai encontrar lá no último capítulo, ele vai ouvir a voz do Senhor, ele vai orar pelos seus amigos, e depois que ele ora, percebendo ele a sua condição física, mesmo assim orava com fé pelos seus amigos, a Bíblia diz que Deus abençoou a vida de Jó, e restituiu a ele o dobro de tudo que ele perdeu. E aí ele percebeu que não era esforço humano, mas era um entendimento do sobrenatural de Deus. Irmãos, e parece loucura que no entendimento do sobrenatural de Deus, nós percebemos que somente o sangue de Cristo pode nos purificar. Na epístola de 1 João, no capítulo 1, verso 7, e na carta aos Hebreus 9,14, nós percebemos que só o sangue do Cordeiro de Deus é que tira o pecado do mundo. Não há outra forma de purificação, de expiação do que essa. Nós podemos tentar inventar todo tipo de pensamentos religiosos, digamos assim, hoje está cheio disso, sincretismos. Podemos gerar aqui liturgias que possam vir trazer um aspecto de pureza. Você quer ver uma? Muitas pessoas acreditam que quando lavam os seus filhos ao nascer, eles deixam de ser pagão. Mas isso não tem nada a ver com a realidade. Quando a gente percebe que o que nos torna pagão não é ser ou não ser lavado com água ao nascer, mas é o entendimento daquilo que praticamos quando achamos que estamos servindo a Deus. Quantas práticas pagãs estão inseridas dentro da filosofia cristã, do pensamento cristão? Quantas vezes nós temos feito ou praticado coisas que são do paganismo, da época de Babel, e não sabemos? É incrível isso. Eu falava aqui outro dia que nas festas pagãs tinha o culto a uma mulher e o seu filho pequeno, seu bebê, que era Nimrod e Semiramis. Eu falei que naquela época o pessoal fazia então uma festa, um ritual mesmo, de carne, de muito pecado, de muita luxúria. E depois desses dias de festa de carne, de luxúria, eles faziam uma quarentena de purificação. E depois dessa quarentena de purificação, eles tinham um período que era o período de santidade. Olha, como hoje nós temos o carnaval, a quaresma e a Semana Santa. Repetindo o paganismo da época de Babel. E a gente não percebe que tudo isso é o paganismo. De que adianta você ir para uma liturgia, um ritual religioso, para te livrar de uma coisa que vai ficar inserida no teu psicológico, na tua mente, o resto da sua vida. Você vai praticar todos os anos paganismo sem saber. Então o sangue de Jesus, ele nos purifica. E a palavra de Deus nos ensina. Quando nós recebemos a palavra de Deus, abra aí em Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5, verso 24 diz: mas assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres o sejam em tudo a seus maridos. Vós, maridos, amai as vossas mulheres também,
como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, a fim de a santificar, tendo-a purificado com a lavagem da água, pela palavra, para apresentá-la a si mesmo, igreja gloriosa, sem máculas, nem ruga, nem qualquer coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Amém? E se você voltar um pouco aí no texto, olha que coisa, quando a gente entende o caminho da salvação, e a gente recebe a palavra e o sangue do Cordeiro, a gente recebe pela força, pela manifestação do Espírito de Deus. E aqui diz assim: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor como Cristo também vos amou, e se entregou a si mesmo por nós como oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Mas a prostituição e toda sorte de impureza ou cobiça, nem sequer se nomeia entre vós, como convém a santos. Nem baixeza, nem conversa tola, nem gracejos indecentes, coisas essas que não convêm, mas antes ações de graças. Porque bem sabeis isto, que nenhum devasso, diga nenhum devasso, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos de quê? Da luz, pois o fruto da luz está em toda bondade, justiça e verdade, provando o que é agradável ao Senhor. E não vos associeis às obras infrutuosas das trevas, antes, porém, condenai-as, porque as coisas feitas por eles em oculto, até o dizê-las é vergonhoso. Mas todas essas coisas, sendo condenadas, se manifestam pela luz, pois tudo o que se manifesta é luz. Pelo que diz: desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede diligentemente como andais, não como loucos, mas sábios, usando bem cada oportunidade, porquanto os dias são o quê? Maus. Por isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Olha para o seu irmão e diga: você entende isso? Você entende o caminho, a vontade de Deus para você? Olha quantas coisas são infrutuosas, quantas coisas são condenáveis. Talvez você esteja inserido no meio dessas coisas que eu acabei de ler, e você tenha carteirinha de crente, esteja na igreja, seja batizado nas águas. Você pode até dizer: pastor, sou batizado no Espírito Santo, me casei na igreja, desde pequenininho que eu estou na igreja. Amado, a palavra de Deus, ela vem para nos iluminar, ela vem para nos tirar do caminho das trevas. Outrora a gente era treva, mas pela palavra nós somos iluminados, amém ou não? Veja aí em Tito, capítulo 3, olha o que diz: nem em virtude de obras de justiça que nós houvéssemos feito, verso 5, por favor, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou mediante o lavar da regeneração e renovação pelo Espírito Santo, amém? Que ele derramou como? Abundantemente. Creia ou não creia? Ele derramou abundantemente sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificados pela sua graça, fôssemos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Fiel é essa palavra, e quero que a proclames com firmeza, para que os que creem em Deus procurem aplicar-se às boas obras. Essas coisas são boas e proveitosas aos homens, amém? Aí, às vezes a gente fica pensando: poxa, será que eu entendi esse caminho? Irmão, eu não sabia onde estava naquela mata, mas bastou uma oração a Deus, e o Espírito Santo me deu a sabedoria de tirar o que estava na frente daquela trilha. Sabe, eu creio que você está a um passo do caminho, mas você precisa tirar o que está na frente dos seus olhos. Você precisa tirar aquilo que te impede de ver. Quando Jesus foi ressuscitar Lázaro, ele mandou que tirasse o quê? A pedra. E é interessante que quantas coisas se colocam entre nós e Deus. Quantas vezes
o Senhor se nos apresenta a sua vontade, Ele nos coloca em situações que para alguns são inexplicáveis. Ele simplesmente se apresenta a nós com força, com poder, com autoridade, e Ele se manifesta com cura, com libertação, e muitas vezes Ele mostra situações que são difíceis da gente conseguir sair delas. Ele simplesmente nos deixa num barco que está indo a pique, no meio de uma tempestade, como Ele fez com os discípulos, e tudo que Ele quer é que alguém clame a Ele, como disse Jeremias, no capítulo 33, verso 3, clama a mim e responder-te-ei. Mas naquele momento os discípulos estavam dentro do barco fazendo o quê? Desesperados. E Jesus estava deitado dentro do barco, e alguém diz: mestre, tu não vê que nós vamos perecer? E tu fica dormindo aí? E Jesus olha para eles e diz: homens de pequena fé, até quando eu vou estar com vocês? Até quando eu vou sofrer isso? E Ele ordenou que o mar, que o vento e a tempestade parasse, e o barco ficou tranquilo novamente. Sabe, irmãos, há situações que nos permitem ver Deus, ainda que elas nos sejam contrárias. É um parente doente, é um problema de desemprego, é um problema no casamento, é um filho que está lhe dando trabalho, é uma filha que resolveu sair de casa, sabe, é uma situação que você passou, vexatória, e você se sente humilhado com aquilo, e você diz: poxa Deus, onde o Senhor está? E você se desespera em meio a tudo isso, e o Senhor está do teu lado dizendo: por que você ainda tem essa pequena fé? Você não sabe que uma ordem minha tudo vai se resolver? Você está a um passo de Deus, você está a um passo da cura, um passo do milagre, um passo da tua salvação, um passo do caminho da eternidade. Mas o que você tem que fazer é abstrair tudo o que está à sua frente, é tirar tudo aquilo que te impede de enxergar o caminho. Paulo deu um conselho: esqueça das coisas que ficaram para trás, esqueça de quem você foi, esqueça do que passou, daquilo que te atormentou. Não olhe para o seu problema. Lembre-se do que Davi disse: eleva os meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Nós temos que ter o entendimento do caminho. Sabe, eu fico pensando no apóstolo Paulo no caminho, um cara que deixou tudo para trás para seguir o Senhor. Ele tinha uma vida tão boa, ele tinha uma vida que todos invejavam, mas de repente agora esse cara se encontra em cárceres, ele aprisionado, amarrado em cárceres, levando chibatadas, chicotadas, muitas vezes apedrejado. A Bíblia diz que ele declara que levou chibatadas, que conheceu toda a guarda pretoriana em seus cárceres. Ah, meu irmão, imagina um cara que tinha uma vida tão tranquila, de repente, só porque ele resolveu seguir o Senhor, a sua vida virou ao avesso. E ele consegue declarar para mim: o viver, o morrer é Cristo e o viver é lucro. Ele consegue olhar para toda a situação da sua vida enxergando o caminho. E ele pode declarar-se como imitador do caminho, dizendo: olha, façam aquilo que eu estou fazendo, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. E quando a igreja queria desanimar, porque Paulo estava preso, Lucas ia vê-lo na prisão, Paulo dizia: fala para eles que continue firme, fala para eles que eu estou aqui bem. Em meio a dores e sofrimentos, Paulo diz: eu estou bem, porque eu estou bem certo que o meu Deus é poderoso. Amém? Sabe, Paulo, eu creio que as coisas mais profundas que Paulo ensinou à igreja primitiva foi nos seus piores momentos. Foi nos momentos de cárcere mesmo, de sofrimento, de dor, que ele escreveu suas cartas mais profundas. A sua maior fé, a sua fé mais bem manifestada à igreja e a nós, igreja de hoje, foi quando ele estava em sofrimento, irmão. E é por isso que eu digo a vocês: tirem o que está à frente,
porque o caminho da salvação nos é apresentado hoje. Aqui no Salmo 24, ele diz no verso 3: quem subirá ao monte do Senhor? Diga, precisa ter coragem. Principalmente quando você não conhece o caminho e você tem que confiar em alguém que diz: eu conheço. Eu estou há 43 anos, vou fazer 44 anos no caminho. Eu digo para vocês que em meio a esses anos todos, muitas vezes eu me perdi. Eu me perdi por causa da minha soberba, do meu orgulho, da minha insensatez. Eu me perdi porque os meus desejos falaram mais altos muitas vezes. Eu me perdi porque eu quis parecer com quem eu não devia, que é o mundo. Eu me deixei levar na minha juventude por aquilo que não era propício para mim. E sempre tinha alguém me chamando. Quando era mãe, era o pai. Quando era o pai, era o irmão mais velho. Quando era o irmão mais velho, era o pastor da igreja. Sempre alguém puxando minha orelha naquela época. E eu dizia para mim mesmo: esse não é meu caminho, o caminho é aquele. E eu voltava para o caminho, e sempre vinha alguém para me tirar do caminho, e eu voltava para o caminho de novo, porque eu dizia: eu não posso me afastar, porque esse é o caminho certo. Então, amados, sempre o diabo vai estar ao teu derredor buscando te devorar, te tirar do caminho. E a pergunta que não quer calar é: quem vai permanecer lá no monte? Se você entrou nesse caminho, você tem que aprender que é difícil achá-lo, é difícil compreendê-lo, entendê-lo, mas quando você entra no caminho, quando você percebe ele, você tem prazer nesse caminho. Você tem alegria. Estar no caminho é ter prazer, é ter alegria. Sabe, eu só percebi que eu estava no caminho quando eu parei de lutar comigo mesmo. Quando eu entendi que para mim o mais precioso é Cristo. Sabe, de repente não tinha mais luta interior, era só exterior. Hoje eu não luto comigo, eu luto com o mundo, com o diabo. Mas eu não luto mais interiormente, porque eu entendi que o que tem de mais precioso é a salvação. Eu aprendi aquele versículozinho que diz: ama a Deus sobre todas as... Aí quando a gente começa a perceber quão é precioso o caminho, a gente já não fica mais nessa coisa de negociar com a gente mesmo, abrindo, sabe, concessões. Até quero comentar isso: a igreja hoje é muito concessiva, ela abre muitas concessões. Essa teologia moderna abriu muito para o mundo. Há quem diga que o mundo entrou na igreja, invadiu a igreja, e é verdade. Porque, irmãos, se eu dentro da igreja largar a porta, eu estou fora no mundo. A igreja tem que amar, entender, compreender e viver o caminho. Ela tem que enxergar o caminho. E não importa o que você esteja trocando para servir Jesus. Se você quer ir para o céu, quem quer ir para o céu? Verdade mesmo? Pergunta para o irmão: verdade mesmo, irmão? Sério isso aí que você está falando? Então deixa tudo e segue o Senhor. Abandona tudo para servir o Senhor. Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúme, peleja, dissensão, facção, inveja, bebedice, orgias e coisas semelhantes. Deixa tudo para servir o Senhor. Se você estiver disposto a tirar tudo isso da tua vida, simplesmente para servir o Senhor, ainda que você tenha que pagar um preço alto, e as pessoas, elas te rejeitem por isso, você vai entrar num caminho, e quando você menos esperar, você vai estar amando viver o caminho. Sabe, irmãos, eu não me vejo em outro lugar senão na presença de Deus. O meu prazer, literalmente, está na lei do Senhor, em meditar nela dia e noite. Quando eu perco meu tempo com outras coisas, eu me sinto vazio, me sinto, sabe, fora do meu eixo. Porque hoje eu percebo a urgência da minha alma em servir o Senhor, em qualificar-me no caminho. Porque quanto mais a gente vai se qualificando no caminho de Deus,
mais a gente vai atraindo pessoas para Ele. Eu não conseguia subir num púlpito como esse, pregar, para televisão, para rádio, como eu estou fazendo agora. Eu não conseguia olhar para as pessoas assim. Eu não tinha condição de pregar a Bíblia Sagrada como eu tenho feito nesses últimos 25 anos. Mas foi no dia que eu entendi o caminho, a verdade e a vida. E eu comecei a amar, as coisas mudaram, porque eu comecei a me qualificar como pastor, como cristão. Eu comecei a exigir de mim uma qualificação maior. Sabe, já não era mais ir para a igreja, sentar na cadeira e ouvir o pastor, ir embora para casa e deletar tudo. Eu chegava na igreja, ouvia meu pastor, anotava tudo, chegava em casa, pegava a Bíblia e ia estudar o que ele falou. Eu pegava aquelas lâmpadazinhas, sabe aquelas lâmpadas de Aladim, aquelas que você bota assim bem pertinho, dá para ler? E a minha mãe dizia, vai dormir, todo mundo tinha que dormir. Quando ela dizia, vai dormir, todo mundo tinha que dormir. E aquela lâmpada, ela tem um barulhinho, quem já viu aquele negócio? Que você vai fazer, vai... E a minha mãe tem sono leve, rapaz. Meu quarto do lado do dela naquela época. E eu tinha que baixar a lâmpada para poder enxergar legal. Eu disse, meu Deus, essa lâmpada vai me denunciar. E eu ia bem devagarzinho para poder chegar com a luz perto da Bíblia. A minha Bíblia não era essas Bíblias de hoje. Era aquela Bíblia pequenininha, irmão, com a letra bem miudinha. Hoje vocês têm muitas opções de Bíblia. Nós não tínhamos naquela época. E eu aos 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 anos, eu ficava lendo a Bíblia. E quando eu dava por mim, olha, um garoto de 12 anos, 2h30 da manhã lendo a Bíblia. 2h30 da manhã. Não conta as vezes que eu me debrucei para ler, acabei dormindo, acordava de manhã com a Bíblia na cara, lendo. Meu caderno enchia de palavras que o meu coração estava cheio. O Espírito Santo o tempo todo falando comigo. E eu escrevia tudo. A minha Bíblia era toda escrita, sabe? Eu escrevia tudo. Eu criava esboço, estudo. Eu botava o paletó do meu pai, ia para frente do espelho e ficava pregando igual o meu pastor. Sabe, tem gente que tinha um herói, era o Super-Homem, o Capitão América, não sei o que naquela época. O meu era o meu pastor. Eu amava aquilo que ele fazia. E eu me lembro que a gente ia para cruzadas, dentre elas uma cruzada muito bacana que foi com o Billy Graham. E a gente eu ia trabalhar na cruzada do Billy Graham. E era tão fantástico aquilo, irmãos. Era um mar de gente. E a gente lá, eu pequenininho, 13, 12 anos, sabe, correndo com um caderninho no meio da multidão que aceitava Cristo. Não era 1, 2 não, nem 10. Eram 10, 15, 20 mil pessoas que aceitavam Cristo. E a nossa equipe corria no meio de todo mundo, anotando nome, endereço e tudo, para poder distribuir para as igrejas que estavam envolvidas no projeto. Eu tinha uma alegria tão grande de ver aquilo, uma sede, que até hoje eu digo para vocês, essa sede, ela só foi entendida 40 anos depois, quando eu estava lendo o versículo que diz, vós sois o sal da terra e a luz do mundo. E eu pensei que sal dá o quê? Sede. Eu disse, é por isso que eu tenho sede de Deus, que eu tenho sede da palavra, que eu tenho sede de almas, que eu tenho sede do evangelho, porque eu sou o sal da terra. E quando a gente faz o nosso trabalho direito, as pessoas também ficam sedentas de Deus. Meu pastor fez um excelente trabalho na minha vida, e eu estou aqui me matando para fazer na vida de vocês. Quando eu digo me matando, é literalmente, porque eu estou todo dia mortificando a minha carne, o meu eu, para ser exemplo para os fiéis. Irmão, faça isso dentro da sua casa, faça isso na sua vizinhança, mortifique a si mesmo, para ser exemplo, para ser Cristo na vida das pessoas, para ser sal e luz na vida deles. Mostre a eles o caminho, mas não mostre com tristeza não, mostre com a alegria do Espírito Santo que você agora tem. Mostre que esse caminho é muito precioso, é muito valoroso e vale a pena estar nele. Há uma recompensa para nós, e o ímpio não sabe dessa recompensa. Lá no Salmo 73,
Eu meditava sobre isso outro dia, porque Davi sentiu inveja daqueles que prosperavam. E ele diz: Senhor, os meus pés quase se desviaram, quase escorregaram, até o dia que eu entrei no teu santuário e vi o final dos ímpios. Como o Senhor preparou o caminho escorregadio para eles. No final eles vão morrer, vão murchar, vão secar como a erva. Então, amados, nós não temos que ter inveja lá de fora. Nós não temos que ter inveja de quem está, entre aspas, se dando bem. Não tenha inveja disso. Agradeça ao Senhor, como disse o Salmo 24. Embora você não o conheça, quem é o Rei da glória? Eu digo para vocês hoje: o Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas, Ele é o Rei da glória. E para que você o entenda, você vai ter que optar em não mais estar associado ao mundo, nem às obras infrutuosas do mundo. Você hoje vai despertar desse sono religioso, proselitista, que impingiram sobre você apenas para que você estivesse subjugado a um sistema. E esse sistema é só humano, natural. As pessoas muitas vezes estão se adornando com aquilo que não é bom, porque qualquer experiência negativa que elas tenham na religião, elas caem, tropeçam e caem. Nós não estamos te apresentando hoje aqui esse caminho religioso. Não é uma filosofia engendrada em uma religião. Nós não estamos aqui trazendo a você discernimentos de homens, mas o entendimento do caminho, o entendimento de Jesus. Jesus é capaz de fazer você subir no monte. Ele é o único que pode te orientar a chegar lá. Ele disse: ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então não adianta eu perguntar a quem já morreu, não adianta eu me levantar para clamar a deuses de pau, pedra e gesso, não adianta eu procurar, eu bater nas portas das religiões, porque ninguém pode me levar a Deus se não for Jesus Cristo. E este o faz hoje pelo Espírito da verdade, por meio da palavra da verdade. Então agora, em tempo de salvação, em tempo de graça, Ele derramou o sangue, segundo o calendário gregoriano, há 2018 anos, segundo o calendário judaico, há 1958 anos, para que eu e você, em tempo da graça, no período, no lapso temporal da graça, pudéssemos nos converter a Deus, por meio de Jesus. Quando Ele morreu na cruz do Calvário, Ele disse: está consumado. Aquela consumação, amados, não foi apenas do sacrifício da cruz, mas foi fechada a 69ª semana de Daniel. A visão de Daniel sobre 70 semanas. E a 69ª foi naquele dia, naquele momento. Espera-se a 70ª, chamada semana ou período da tribulação, onde a igreja não vai estar aqui, porque vai ser arrebatada. O evento que nos faz perceber o arrebatamento, aliás, a 70ª semana, é o arrebatamento da igreja. Então, como o arrebatamento nos é anunciado, como um piscar de olhos, como um ladrão que vem quando não se espera. Imagine você que essa revelação, ela já tem 2000 anos para nós. Está acabando o período da graça. Nós podemos dizer que ele só tem se estendido porque Deus
é muito amoroso para todos nós. Todos os sinais revelam a volta. Todos os sinais mostram o arrebatamento. Já não há mais nada nesse mundo a se cumprir, irmãos. Você pode esperar o arrebatamento a qualquer momento. Agora eu te pergunto: Deus te deu 2000 anos de história para que você e eu olhássemos para trás. Ele nos deu também toda a visão futura do Apocalipse, para que a gente percebesse os dias de hoje e os dias que estão por vir. Ele nos deu a revelação dos profetas, Ele nos deu a doutrina dos apóstolos, Ele nos acercou de muito zelo, de muito amor, de muito cuidado. Ele nos deu toda essa revelação, nos dando o seu Espírito abundantemente. E o Espírito Santo veio no dia de Pentecoste e desceu sobre todos aqueles que ali estavam. Hoje, amado, nós temos algo que no Antigo Testamento as pessoas não desfrutavam como nós. Nós temos o Espírito da graça se revelando a nós e se revelando por nossa vida. Ele brama com gemidos inexprimíveis para nos salvar. Agora mesmo Ele está falando com você e dizendo: é hoje que você tem que entregar a vida, é hoje que você tem que se converter ao Evangelho. Não dê mais tempo, porque você hoje é convidado a entrar pelo caminho. E aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito fala. É agora, irmão. Você não pode postergar essa decisão. Há muitas coisas na vida que você pode dizer para depois, mas essa não, porque essa a gente não pode controlar. Nós não sabemos quando Ele volta, muito menos podemos dizer até quando estamos vivos. Por isso agora mesmo é o momento da salvação. Quem hoje quer entregar sua vida a Jesus Cristo? Quem hoje está disposto a filiar-se a Deus Pai, ao Pai eterno, por meio de Jesus Cristo? Levanta a sua mão aí. Entrega a tua vida ao Senhor. Confia nele, Ele tudo fará. Não venha a uma religião, venha para Deus. Venha hoje para o Senhor. Negue-se a si mesmo. Negue o seu pecado. Negue tudo que você tem aí de valioso. Você acabou de ouvir essa poderosa ministração da palavra de Deus. Eu creio que sua vida foi abençoada. Eu quero que você ore comigo, profetizando sobre a sua vida a salvação que vem de Cristo Jesus. Ore conosco. Deus Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esta palavra e que o Senhor possa abençoar a vida de cada um que nos viu, que nos ouviu nesse dia. Deus Pai, em nome de Jesus, que esta pessoa esteja agora entregando a sua vida, recebendo a salvação que vem do Senhor. Pois assim, Pai, nós profetizamos salvação, cura, libertação, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.